A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem fala, né? A irmã Márcia, canal Sã Doutrina. Meus irmãos, vim aqui, né? Primeiramente, os irmãos sabem, né? Nunca viram eu postando nada de experiência, nada, né? De live. E o Senhor já usou um servo uma vez dele, né, para falar que queria me usar para mim colocar algumas coisas no meu canal, que mostrar tudo o que ele vem o Senhor tem me mostrado para alertar as almas, né? E tá me cobrando, né, de eu colocar algumas coisas aqui, mostrando algumas coisas. E eu não sei mexer direito aqui, tô aprendendo ainda, não sei fazer vídeo, né, muito menos live. Mas o Senhor quer me usar, né, do jeito dele. Eu tô tentando aprender, entrar aqui para falar das minhas experiências, né, com os irmãos, a primeira experiência que o Senhor me deu, eu ainda nem crente era, né, eu tô agora, né, convertida, né, vai fazer 4 anos agora de novo, né, primeira vez. Eu me batizei em 2005, achei que era só batizar, né, que tava tudo certo, e não conseguia, né, acompanhar, tive que mudar de cidade quando eu casei, e não consegui mais acompanhar, fui me desviando, né, e desviei, fiquei muitos anos parado, e eu voltei faz pouco tempo, e firme mesmo, assim, convertido, acho que, né, faz uns 4 anos, mas aí Deus foi mostrando dentro desses 4 anos o que Ele queria que a gente largasse, né, que eu largasse, que não era do jeito dele. Eu ainda teimava, sabe, que eu achava que Deus queria, como muitos pensam hoje, que Deus só quer o coração. Eu não julgo os irmãos, porque eu também pensava assim, sabe, eu achava que era do meu jeito, que Deus era amor, que Ele morreu por nós, que era só a gente ter um coração puro e ali pedir, né, continuar do jeito que a gente tava, que tava tudo certo. Mas e nas igrejas aqui de Porta Larga, né, eu ia numa certa denominação que nem, não sei se me convém falar, né, ficar falando qual que é, alguns irmãos já sabem, em qualquer congregação que eu ia. E eu achava que podia tudo lá, porque realmente lá pode tudo, né, pintar cabelo, essas coisas, cortar as vestes, né, que achava que estava tudo bem, que estava tudo certo. E mesmo ainda eu ia lá, e ainda antes de eu ir, eu falei, já fui muitas vezes, né, quando eu ia, e eu queria que Deus me mostrasse se eu estava no caminho certo, sabe, já fiz voto com Deus sozinha, né, nas minhas orações, eu pedia para Ele me mostrar o que era do agrado dele, que não era, e que não era do seu agrado, que era para me tirar, que era para me mostrar. E Ele foi me mostrando, e eu ia nas igrejas, e Ele vinha e falava comigo, e falava que não ia ser do meu jeito, que eu achava que eu era convertida, mas que Ele ia me converter, que Ele ia me mostrar, que Ele ia colocar gente, sabe, no meu caminho, os irmãos no meu caminho, que ia me ensinar, né, a doutrina, me ensinar o caminho dele. E no começo eu endureci um pouco o coração, sim, eu achei que não era, mas eu abri meu coração para Ele e falei, eis-me aqui, né, Senhor, que fazer a tua vontade, eu quero ser uma serva tua de verdade, faça o teu querer na minha vida. E daí pra cá, Ele que foi me moldando, né, irmã, ainda tem muita coisa ainda pra gente moldar, né, a gente sempre acha que tá tudo bem, mas sempre temos que melhorar, né, sempre dá pra melhorar, eu peço pra Ele todos os dias pra me limpar, pra me moldar, pra me capacitar, né, que a gente não é nada, a gente é pó, é cinza, é barro na mão do oleiro, né? Deixa ele trabalhar. E ele tinha uma das coisas que tinha me pedido era para mim vir aqui, né? Para falar das minhas experiências e para me falar dessas muitas experiências que ele me deu. Muitas não, né? Não são muitas não, por misericórdia. Mas eu senti de falar da primeira, que foi também muito forte. E minha primeira experiência
né, que ele me permitiu, nem foi com ele, foi com o próprio, né, Satanás, que ele permitiu quando eu tinha 13 anos de idade. Ninguém na minha casa servia a Deus, sabe? Não tinha nenhum parente próximo que servia, que tinha para pregar a palavra. Meu irmão estava indo no centro, no espírita, lá estava recebendo nas entidades. A gente ia de vez em quando também, não posso falar que eu não, né? Que Deus me permitiu eu passar por esses processos de ter ido um pouco lá, de conhecer um pouco isso na igreja também católica. A gente ficava perdido, né? Um pouquinho em cada lugar, nas igrejas de Porta Larga. E hoje ele, né? Me mostrando os caminhos, né? Como é que tem que ser na sã doutrina, né? O verdadeiro evangelho de cruz, de renúncia, de arrependimento, de santificação no corpo, na alma, no espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, glória a Jesus. E eu senti de falar da primeira, né? Que foi ele permitiu. O próprio Satanás, ele veio no meu quarto. Eu estava dormindo. Nessa época eu não sabia o que era, mas eu já tive algumas vezes, algum irmão que teve, também poderá falar, né? Que é a paralisia do sono. A gente acorda, mas parece que a gente consegue ver, ouvir o que está acontecendo em volta, mas a gente não consegue se mexer, não tem força. É inexplicável, só quem já teve que já vai saber como que é, né? E é horrível, eu já tive algumas vezes, né? E hoje eu sei o porquê, né? Também disso. Não sei, por permissão também de Deus, né? Para acontecer isso, para deixar ele se aproximar e fazer a sua oferta. Ele veio exatamente para isso, irmãos. Veio na forma dele, ele não veio em forma de anjo, não veio em forma de homem, não veio de outra coisa, de um animal, de nada. Veio com a forma dele mesmo, com os chifres enorme, musculoso, com as patonas no pés. Dele era a pata com tridente, com as unhas vermelhas, as unhas pretas, né? Quer dizer, as unhas pretas grandes, afiadas. Mas ele não podia tocar em mim. Ele veio, entrou no meu quarto, atravessou as paredes, enorme, tamanho quase do teto, grandão, gigante. E eu na minha cama, eu tava meio que de bruços, deitada, eu não conseguia me mexer já desde aí. Ele entrou no meu quarto, se ajoelhou na cabeceira da minha cama. Eu pude sentir sua respiração, seu bafo ali, perto do meu rosto. Mas ele não olhava para mim, ele olhava para frente e falava, mas eu não conseguia ver os lábios dele mexendo, falava por pensamento. Tanto ele, depois quando eu fui responder também, era por pensamento. E ele começou a dizer que veio ali, que tinha alguma coisa para me oferecer. Exatamente, né, quando ele fez também com Jesus, né? Tentou Jesus ali no deserto, oferecendo as coisas desse mundo. E ele faz até hoje, né? Ele veio e me mostrou, sabe? E me ofereceu, perguntou o que eu queria, que ele podia me dar, o que eu quisesse nesse mundo, nessa terra, fama, dinheiro, sucesso, bens, o que eu queria. Eu podia pedir, mas que ele só ia pedir uma coisa para mim em troca, que eu esquecesse, né, o nome do homem lá de cima, né, que ele nem fala o nome de Jesus, né, pelo menos ali para mim ele não falou, que eu esquecesse o homem lá de cima, que eu esquecesse do outro, né, que era só ele que eu tinha que servir, que eu fazesse, por ele ia me dar, e era só esquecer o outro. E na hora eu não conseguia me mexer, eu não tive medo, nada, eu só esperei um tempo para me responder, ele ficou esperando responder, e eu tive força. Falei, o Senhor me dá força para me responder. E eu consegui ter força, sabe, para falar para ele que não aceitava. Falei, não, eu não aceito, eu não quero. Eu quero ficar ao lado do meu Senhor, do meu Jesus. Eu não troco o Senhor por nada desse mundo. Eu posso ficar, sim, pobre, né, na miséria, né, não sei, a gente vai ficar pobre, vai ficar... Mas não sei como é que a gente vai ficar, né, mas eu prefiro
com Jesus, né? Eu prefiro Jesus, eu não largo de Jesus, não. Não vou soltando, não vou desistir de Jesus, não. E ele deu uma bufada, né, daquele jeito assim, mas não podia me tocar. Eu também não fiquei com medo. Ele levantou do mesmo jeito que ele saiu. Ele entrou, né? Ele saiu. Não tive medo, nada. Demorei um tempo, né, pra mim conseguir me mexer de novo. E aí acordei. E não contei esse sonho pra ninguém, né? Tinha contado até pra minha mãe um tempo atrás. E agora eu contei pra irmã Tamires, depois ela pode confirmar. E agora eu tô sentindo de contar pros irmãos, né? Porque Deus usou a boca de um servo dele, né? Pra falar que queria que eu viesse no meu canal pra alertar as almas, pra falar das experiências. Não fui eu que pedi, eu não sei mexer com essas coisas, eu nem queria mexer com essas coisas. Só quem mexe com esse negócio de canal, sabe, das responsabilidades, né, que Deus mostra que a gente tem que falar. Se a gente não falar, Deus cobra da gente depois, né? E é igual Jonas, né? Não tem como a gente fugir. Eu fugi muito tempo, né, do Senhor, sofri, né? Porque a gente sofre mesmo. Deus tem um plano na nossa vida, tem chamado, e a gente quer fugir do nosso chamado, né? Quer esconder. Mas não dá para esconder, né? Eu já falei muito também como Jeremias, que eu não sabia falar, que eu era uma menina, que eu era uma mulher, né? Que quem vai dar ouvido para mim também, né? Uma mulher que tá começando agora, um vasinho pequeno, né? Na mão do Senhor. Mas é Ele que sabe. A gente tem que obedecer a Ele, né? Agradar a Ele, não aos homens. Então eu senti de contar essa experiência pros irmãos, né? Mas não muito depois desses dias, irmãos. Foi o melhor sonho que eu já tive até hoje, o mais lindo. Eu até hoje ainda já pedi, já pra ter de novo, nunca consegui ter, porque esse sonho foi ele que deu, nem foi eu que eu peço, né? Às vezes a gente pede, quantos irmãos aí talvez já tinham pedido para ter essa experiência de ver e não conseguir ver. E ele deu pela misericórdia dele, né? Eu neguei, né? Não quis. E com outro, e uns dias depois, sem me dizer nada, não tinha nada, parece que não tinha nada, parece que estava num corredor que não tinha nada. Assim. Até tava assim, não tava nem tão claro. E aí é só a luz dele, que ele apareceu para mim com aquelas vestes brancas, mais alvas do que a neve, com o seu esplendor no seu rosto, o seu brilho no rosto, que não dava para ver o rosto dele, mas só para sentir a sua presença, que é a melhor coisa, que não tem explicação, que eu não consigo explicar para os irmãos, talvez só quem já teve, que já sabe, que vai saber. Só de sentir, né, a presença deles, quem tá orando ali, né, já sabe como é que é tão maravilhoso. A gente tem vontade, né, de tudo, chorar, de tudo. É maravilhoso. Ainda mais ver, né, foi a minha única vez que eu vi. Queria ver de novo, né, mas não sei se vai permitir. E foi lindo, irmão. Não falou nada pra mim, não falou, não sei eu dizer que falou. Eu tô aqui, eu vou estar mentindo, né? Vai ser de mim. Ele só abriu os braços pra mim, não abaixou, porque ele era maior do que eu era menor. E ele me abaixou um pouco, assim, pra me abraçar. E eu abracei ele, fiquei deitada no colo dele, assim, sentindo seu coração, assim, sabe, batendo. Ai, foi maravilhoso. Sem dizer uma palavra, nem precisava dizer, né, irmãos? Estava dizendo, né, que estava ali comigo, que estava feliz, né, por eu ter escolhido ele, não ter, e ter rejeitado ali, né. Só que não é da gente do jeito que a gente quer, né. Hoje, naquela época eu ainda não entendia, mas hoje que eu venho entender essas coisas espirituais, porque eu não entendia. E depois disso eu sonhei que ele estava na sarça, sabe, como se fosse a sarça ardente, igualzinho. Mas em vez de ser Moisés, era eu me via,
na frente da sarça ardente, pegando o fogo que não consumia, né? A sarça. E aquela voz que falava com Moisés, falava comigo: tira, né, a sandália dos teus pés, né? Que esse lugar que tá pisando é terra santa. Então ali Deus já estava querendo, né, se mostrar, querendo que eu, né, e fosse buscar, que eu fosse aprender, né? Mas, né, a gente sem saber, o inimigo é surdo, tem as suas artimanhas, né? Às vezes ele veio no sonho assim pra mim, com a forma dele, mas hoje ele não vem assim. Ele vem, né, sorrateiro, né, com seu sapatinho de algodão, vem parecendo que é uma coisa boa, às vezes um emprego muito bom, né, que a gente tem, alguma coisa assim, um casamento, né, uma coisa e a gente vai se afastando, né, de Deus, dos caminhos de Deus, achando que aquilo ali, aqueles pratos estão ali, né, e a gente esquece do Senhor e vai passando, e vai deixando pra lá. Eu mesmo, no meu caso, eu ficava achando que tinha Deus, que tinha Jesus no meu coração. Fui pra Porta Larga, fui pra Igreja Católica, passei pelo Espiritismo também um pouco, não fiquei, né, graças a Deus, Deus não permitiu nem de eu fazer a Eucaristia, essas coisas que tinha que fazer, eu não conseguia fazer, toda vez que era para mim começar a fazer e não dava certo, eu não cria naquilo, eu não acreditava, sabe, negócio de santo, essas coisas assim me incomodava de ver ele ali na cruz, ali daquele jeito, né, nas igrejas, não achava aquilo certo, mas também não procurava outras coisas, achava que só ali do jeito que eu tava certo. E foram se passando, né? E depois desse sonho também com a sarça, ele me deu um sonho também do arrebatamento, foi muito curto, eu só via que estava todo escuro, sabe? As coisas destruídas, assim, em volta. Ele não estava nas nuvens, já estava descendo, assim, já estava escuro, não deu para ver direito, só deu para ver ele, assim, rapidamente. Descendo no escuro, eu não lembro direito muito desse sonho, mas eu lembro disso, rapidamente. E o último sonho que eu tive assim, né? Mas assim foi no começo do ano, mais ou menos no final do ano, começo do ano, que eu via só as mãos dele abrindo os selos, né? Nos céus, do Apocalipse, começando a abrir os selos e os anjos esperando, né? Pra cumprir, né? As coisas que vai ter que cumprir aqui, as iras de Deus, as taças, né? Os selos. E foi o último sonho, assim, mais, né, profético, né? Mas era isso que era pra mim passar, que eu senti de passar. Primeiro eu tinha que contar esses sonhos, né? Que depois, mais pra frente, eu vou contando as outras coisas pros irmãos, né? O que ele vem me mostrado pra falar com os irmãos, amém? Por enquanto é só isso, depois eu vou contando mais, amém, irmãos? Deus abençoe a todos, ficam todos com a paz do Senhor Jesus, perdoam por alguma coisa, perdoa a minha voz, mas é o que deu para fazer, não sei mexer ainda direito aqui, mas estou aprendendo e vai me capacitar, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, amém?